Aí você falou dos estudos e tal, e como que foi a sua formação, né? Você é engenheiro, e como você conseguiu chegar até a faculdade? Foi Legal. difícil, não foi? É direcionamento dos pais também, né? Meus pais sempre, eu acho que é o desejo de muitos pais, né? Atualmente tem modificado um pouco, mas na minha época sempre foi o desejo dos pais querendo que os filhos se formassem, que tivesse alguma faculdade, seja ela qual for, né? De preferência, médico, engenheiro, todas essas linhas, né? E então meu pai sempre se dedicou a direcionar a gente para continuar estudando. Então, quando eu terminei o colegial, logo de cara eu não fui para a faculdade. Por quê? Porque não tínhamos condições, né? Na época, eu lembro que o meu primeiro salário foi R$ 117, né? Então, hoje você faz R$ 117, né? Nada. Mas na época do varejão, meu primeiro salário foi R$ 117 em carteira. E aí fiz o colegial, terminei, o que eu fui fazer? Fui fazer um curso técnico extensivo, né? Porque naquela época tinha colegial que se fazia, acho que se não me engano, 4 anos, já que saía com uma formação técnica, ou depois se fazia um complemento. Nessa época fui fazer um complemento de computação, não gostei, não deu certo, não gostava de programar, nada disso, não era a minha praia, e encerrei nisso. E aí o que acontece? Eu queria fazer uma faculdade, mas não tinha condições. Naquela época, como do sítio, eu queria fazer agronomia, eu queria ser engenheiro agrônomo, não tinha condições, era período integral. E aí eu permaneci trabalhando, tudo isso. Você estava no varejão ainda? Estava no varejão ainda, estava no varejão ainda. Na verdade, eu não estava mais no varejão. O varejão encerrou as atividades. Eu não pedi para sair do varejão, o varejão encerrou as atividades e então eu, né, saí junto com o varejão. E olha que bacana, né? Quando você tem uma boa conduta, quando você executa um bom trabalho, quando você valoriza o ambiente seu de trabalho, se dedica naquilo lá, você vai construindo a sua carreira, né? Eu lembro que quando eu saí do varejão, eles acertaram comigo tudo corretamente, né? Sou grato, inclusive, ao Capelote, a sua esposa e a toda a família, né? Eu saí uma semana depois, a papelaria que tinha ao lado me convidou para trabalhar. Uma semana após, sabendo que eu saí do varejão, ele falou, não, vem trabalhar comigo. E aí, nesse intervalo de uma semana, eu já fui ágil, eu não quis ficar parado nem nada, né? Recebi seguro-desemprego. Não entreguei currículos numa loja de CD, chamada Disco Laser. E no meu currículo, né, tinha uma abertura lá que chamava a atenção, não me recordo bem agora qual era, né, mas tinha um texto de abertura lá. E esse texto despertou a curiosidade de conhecer-me, né, a Sônia, que era a proprietária dessa loja. Eu comecei na papelaria, na mesma semana ela me chamou para ir lá fazer uma entrevista. Falei, vou lá, vou ouvir o que ela tem a dizer. Aí eu falei para a Sônia, eu acabei de ser contratado na papelaria Paulínia lá e tô bem, né, tal, e a remuneração é essa. Falou, mas eu quero que você venha aqui então, Sônia, mas não, eu cubro a oferta que tem lá, né? E aí houve um plus lá, não lembro qual era o percentual, mas para mim era importante aquele plus, né? E eu tinha acabado de iniciar as atividades lá, eu falei, não, vem então trabalhar com você. E aí eu fiquei um ano, né, nessa loja de CD, fiz uma ampla amizade com o filho dela na época, perdemos ele em um ano, né? Eu entrei no mesmo momento que ele descobriu que ele tinha uma doença forte, ele tinha um câncer. Um ano depois ele veio a falecer, né? Um jovem com 21 anos de idade, o Daniel. E ela, nesse curto espaço de tempo, ela inaugurou uma nova loja, me deixou responsável por essa nova loja. Olha que bacana. Acabando um profissional recém-contratado, ela deu essa confiança, a credibilidade, né, a responsabilidade que ela percebeu que eu tinha, e abriu uma filial na mesma cidade. Eu cuidei dessa filial por um certo período de tempo. Aí depois, com tudo isso, desestrutura, né, toda a família, a parte de CDs também já estava em queda aí. Saí de lá, sempre muito networking, né? Eu sempre fui bom de networking, né? E eu tinha um contato num posto de combustíveis lá. E falei que, né, eu queria continuar evoluindo na carreira profissional. E aí fui convidado lá e me tornei frentista. Eu lembro que na época dobrou meu salário, né? Então na época eu ganhava 300 e poucos reais na loja de CD, e eu fui pro posto para ganhar 600 e poucos reais na Esse época. posto era perto da loja. O pessoal já te conhecia. Também na cidade. Não, era um pouco dentro da cidade. Não era próximo, assim, mas era dentro da cidade também. Né? Então, você chegou com o seu currículo, na verdade, então, não foi... Isso. Eu apresentei lá para o gerente do posto lá. Falei, estão precisando. Aí o que eu fui? Eu fiquei sabendo que estava precisando, fui lá e apresentei o meu currículo. Novamente, meu currículo chamou a atenção, ele convidou eu e fui como frentista. Como frentista, em 6 meses atuando como frentista, quase recebo uma promoção para ser, na época, chefe de pista, né? Que era como se fosse o gerente ali do turno, né? Então, trabalhando das 2 às 6, naquela época já estava namorando a minha esposa, minha esposa. Eu jovem ainda, né, com 17 anos eu comecei a namorar a minha esposa.
E eu lembro que eu iniciava às 2 às 10 da noite no posto, saía muitas vezes no final de semana às 10 da noite, ia para casa, tomava um banho, cheiro de combustível no corpo e tal, ia para Americana para namorar minha então namorada, né, hoje minha esposa, e seguia nessa rotina. 6 meses como frentista do posto, networking funcionando novamente. Eu tinha um ex-professor, né, o Amaury Perti, ele foi vereador naquela época ele estava vereador na cidade. Ele passou para abastecer o carro, eu falei, Amaury, eu tenho um sonho aí, um desejo, na verdade, de atuar na área administrativa, no escritório, né, de ter um horário administrativo para conseguir fazer outras coisas, porque o horário do posto me limitava num tanto de coisa, né? Limitava e não limitava, porque eu tinha o período da manhã também para fazer um tanto de coisa, né? Morava Mas eu no sítio queria... ainda? Nessa época, não. Com 15 anos, eu já tinha vindo para a cidade. A gente veio morar... Ou a família toda? Não, a família toda. Nós fomos sorteados. Naquela época, sorteava-se casa, né? CDHU, né? Coab. Coab. Né? E meu pai... A gente estava inscrito nesse programa. Meu pai foi sorteado, minha família foi sorteada. Nós conseguimos uma casa de 40 e poucos metros. A gente, naquela época, já em 6, né? 4 irmãos e meus pais. Viemos morar para essa casa, estrada de terra, onde eles residem, inclusive, até hoje, nessa Coab. Evoluiu significativamente o bairro, né? Mas viemos para lá e aí trabalhando. Nesses 6 meses eu fiz o contato com a Mauri e na semana seguinte também ele veio e me apresentou que ele tinha uma oportunidade numa empresa, indústria de fertilizantes grande, nacional, lá na cidade de Paulínia. Levou o meu currículo, foi muito bacana, cara. Eu tenho muito orgulho da minha história. Tem que ter, sim. Tem que ter. Eu sempre falo para as pessoas que eu me emociono contar a minha história, né? Mas essa jornada, você nota que Deus sempre foi muito generoso, né? Nessa construção da minha vida. Mas, enfim, né? Parabéns por isso. Ele me ajudou, me conectou lá, fui lá, fiz a entrevista com a Laura, naquela época, que era uma gestora da Fertilizantes Eringer, na qual meu irmão está até hoje como engenheiro, né? Engenheiro ambiental. E comecei, aí fui contratado como auxiliar de escritório. Como auxiliar de escritório lá, eu trabalhei pouco mais de um ano também. Por quê? Porque, novamente, eu fazia serviços externos, eu ia no banco, né? Eu fazia todos os bancos lá da cidade para essa empresa, com malote e tal. E aí, certo dia, eu conversei com o gerente do Bradesco, lá na cidade, e eu queria conseguir um emprego para minha irmã. Né? Minha irmã era a única que até então tinha feito faculdade, ela fazia faculdade de administração. E, nesse momento, para o banco era necessário a faculdade. E eu falei, Batista, você não consegue um emprego para minha irmã aqui, né? Eu não lembro onde que ela trabalhava na época, mas o banco já era, né, sinal de status diferente, a remuneração também era bem melhor. E eu tentei para minha irmã. E deixei o currículo dela e tal, e beleza. Aí passou aí uns 3 meses, né, disso daí, né? E eu todo dia no banco, né? Sempre muito comunicativo. E aí certo dia eu entrei na porta giratória lá e chamou lá o menino, chamou o menino, né, e falou assim, viu, para sua irmã não tem vaga não, mas se não tem interesse para você, eu queria trazer você para trabalhar com a gente, né? Falei, pô, Batista, mas eu não tenho faculdade ainda. Ele falou, não, faz o seguinte, vai lá, tem vestibular ainda rolando, se matricula na faculdade, tenta passar lá, né? E aí você traz aqui a matrícula que é o suficiente para eu conseguir direcionar você para o teste. Né? Não era sinal que você iria ser contratado, mas que você estaria apto ao teste. E aí fiz isso, matriculei, passei na faculdade de administração, que era o que era necessário, mas eu não queria fazer administração, tá? E aí levei lá a matrícula e ele me contratou. Passei no teste, ele me contratou. O Batista conheceu porque você já fazia Fazia serviço externo pela Fertilizantes Eringer, eu fazia serviços externos, então serviços bancários. Então todo dia eu estava no banco. Então ele me conhecia porque era um menino da Eringer. A Eringer sempre foi um grande cliente. Com certeza você tinha uma comunicação bacana sim, também, sim, né? sim. Eu sempre fui de fazer amizades, sempre fui de construir bons laços, né? Então isso até hoje, né? E aí rolou essa contratação e aí um mês após, eu estou bastante no aí, né? Mas um mês após eu tranquei a matrícula de administração e havia passado concomitantemente, eu fiz um vestibular para engenharia química, né? Porque eu falava assim, eu queria ser engenheiro agrônomo, não dá, eu vou ser engenheiro químico, depois eu me especializo na área ambiental, de repente eu estou no meio do mato de qualquer forma, né? Que era o que eu gostava. E aí passei, e aí comecei a fazer engenharia química. Tinha condições? Não tinha condições. O salário do banco era um salário bom? Sim, o salário do banco era um salário muito bom, com benefícios, né? Mas não proporcionava, não permitia que eu pagasse a faculdade. Mas Paulínia sempre foi uma cidade, naquela época era mais próspera ainda, né? E existiam incentivos para bolsas, né?
para estudantes lá. E meu pai, com muito bom relacionamento também, ele conseguiu para mim me conectar na época com o vereador, com a secretaria lá, e eu consegui uma bolsa, e a Prefeitura de Paulínia, graças a Deus, possibilitou que eu tinha desde o transporte até a faculdade, eu fiz Unimep, né, aqui em Santa Bárbara, desde o transporte, bem como o pagamento das mensalidades. Aí eu fiz o curso inteiro, né? Tive DP, sim, tá? Não, confesso que não fui sempre o aluno mais dedicado, aquele de tirar altas notas e de sentar na frente, eu era mais o aluno do fundão, mas eu sempre acreditei muito na força do relacionamento. Eu sempre fui um cara de construir bons relacionamentos que facilitaram muito a minha jornada. Ter mudado de faculdade, de especialização, mudou alguma coisa no banco lá ou não? Na verdade, por um certo período, eu confesso que eu nem comentei, tá? Eu continuei seguindo a faculdade lá na frente, já conquistando alguns cargos dentro do próprio banco, que eu comentei que eu não fazia mais administração, que eu fazia era engenharia. Mas naquela época que era bacana, que já estavam valorizando bem mais a profissão engenheiro dentro do banco. Por quê? Porque a engenharia ela abre um amplo leque de atuação, né? Você pode atuar em diversos cenários, né? Então, hoje, dentro do banco, tem diretores, executivos dentro do banco que são engenheiros de formação, né? Bacana. Ela abre bastante a mente. Então, acabou ampliando o leque e aí já não tinha mais problema.